Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor João, tá? Dando continuidade à nossa revisão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre movimento migratório, tá? Para a gente concluir essa primeira parte. Então, veja, o movimento migratório, ele está relacionado ao deslocamento de pessoas de uma região ou país para outra, tá? Lembrando que o movimento migratório, ele só é caracterizado quando há mudança de residência, tá? Uma coisa é você sair de um lugar para o outro a passeio, de férias, né? Então, esse deslocamento temporário não é considerado um movimento migratório. Então, vamos dizer assim, o X da questão aí está relacionado à mudança de residência, ok? Então, assim, no geral, o movimento migratório é isso. Essa é a definição que eu passei para vocês. Dentro do movimento migratório, a gente tem alguns termos que a gente precisa saber diferenciar. Por exemplo, emigração, com Ezinho na frente, e imigração, tá? A emigração, tá, é a saída de pessoas de um país para o outro. E a imigração, com I na frente, é a chegada. Observe o seguinte, tá? Emigração e imigração é um movimento simultâneo, são movimentos simultâneos. Uma pessoa que sai de um país e vai para outro, ela realiza ao mesmo tempo os dois movimentos. Então, ela é um emigrante de onde ela saiu, tá? E é um imigrante para onde ela está chegando. Exemplo, eu tenho uma pessoa que eu vou chamar aqui de Huguinho. O Huguinho vai sair do Brasil para Portugal, tá? O Huguinho, quando sai do Brasil, ele passa a ser um imigrante, uma pessoa que emigrou do Brasil. E a partir do momento que ele chega em Portugal, ele passa a ser um imigrante. É uma pessoa que veio de outro país. Lembrando sempre que isso só se caracteriza quando há mudança de residência. Tá bom? Então, basicamente, essa diferença de imigração e imigração que as pessoas confundem muito. Aqui no nosso material, eu coloquei a diferença de migração externa e interna, tá? A migração interna é quando há um deslocamento dentro do mesmo país. Por exemplo, você mora aqui em Alagoas, Maceió, e você se muda e vai morar no Rio Grande do Sul, tá? Então, houve uma migração interna, interregional ou intrarregional, tá certo? E as migrações externas são aquelas que acontecem entre países, tá? Nessas migrações externas, sempre vai acontecer a imigração e a imigração que a gente falou, os nomes mais específicos. Mas a gente pode dizer que essa migração entre países ou entre continentes são chamadas de externas, tá bom? Antes de falar um pouquinho sobre alguns movimentos migratórios, eu queria falar um pouquinho para vocês, isso aqui não está no material, mas eu queria que vocês prestassem atenção, que é sobre as causas, tá? Normalmente, o que leva uma pessoa a emigrar ou imigrar, tá? É o fator financeiro. Esse normalmente é o principal. As pessoas buscam imigrar ou emigrar por conta de uma situação de vida melhor, tá? Oferta de emprego e tal. Mas não é só esse motivo, esse é o principal. Então, assim, a gente costuma dizer que existem as chamadas causas de atração e repulsão. A de atração são aquelas que lhe atraem aí para determinado lugar. E a de repulsão são aquelas que lhe faz você sair do lugar onde você está, independente para onde você vá. O foco aí não é o lugar, você quer sair dali. E muitas vezes um lugar que parece um pouco melhor, você quer ir para ali, nem sempre foi o seu sonho, mas você não quer mais ficar naquele lugar. Então, a gente classifica essas causas de atração e repulsão, tá? Então, vamos dar exemplo de algumas para a gente entender. Por
Por exemplo, o que leva você, o que lhe atrai a você ir para outro lugar? Como eu falei, o financeiro é o foco, né? Então, oferta de emprego, tá? Lhe atrai. A gente vê muito aqui pessoas indo morar nos Estados Unidos, às vezes o cara é formado aqui em engenharia, administração, e vai trabalhar lá como jardineiro, como empregada doméstica. Por quê? Porque lá, mesmo esses trabalhos que não são valorizados aqui, né, não há demérito nenhum em trabalhar nessas funções, mas são funções que não têm nenhuma valorização aqui. Lá nos Estados Unidos, você vai ganhar muito mais do que trabalhando como engenheiro aqui no Brasil, muitas vezes, né? Então, essa é uma causa de atração. Quando você trabalha, por exemplo, na agricultura, e você é empregado a vida toda em uma fazenda ou de um sítio, e de repente tem um país ou uma região que está ofertando terra, dando terra para quem queira trabalhar, porque não existe trabalhador, então esse é um outro motivo, oferta de terras para cultivo, tá? Às vezes também o que leva você a migrar condições climáticas mais favoráveis. De repente você mora num lugar em que o clima é muito rigoroso, o inverno é muito forte, tem lugares no mundo que você passa, o inverno dura até 8, 9 meses. Então, você tem a oportunidade de ir para um país como o Brasil, que o inverno não é tão rigoroso, e principalmente se vier para o Nordeste, às vezes isso atrai também, tá? Um outro motivo que a gente pode ser considerado de atração é liberdade de culto, tá? Às vezes você está num lugar em que a tua religião não é bem vista, ela é um pouco perseguida, e você quer ter essa liberdade de ter a sua religião, você acaba buscando lugares em que aquela religião ela é vista de uma outra forma. Um exemplo muito claro aconteceu na época da colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra, né? A Inglaterra era a sua maioria protestante, e havia uma certa perseguição, porque a Inglaterra era, na sua maioria, católica, e existia um grupo protestante crescendo muito forte, e era meio perseguido. E aí, o que aconteceu? Quando houve a colonização dos Estados Unidos, muitos foram para lá para poder ter a sua liberdade de culto, tá? E que não acontece em determinados países. Então, são motivos que faz com que você seja, que lhe atraiam, né? Que busque uma coisa nova para você. E causas de repulsão. O que pode fazer com que você saia de um lugar que você está morando, que você nasceu e que, apesar disso, você tem vontade de sair? Normalmente, a gente pode destacar uma guerra, tá? Questão do alto desemprego, você gostaria de ficar, mas não tem como se manter, então vai buscar outros lugares. Violência urbana, um lugar que é muito violento, muita droga, muito assassinato, onde não há uma segurança pública eficaz. Isso é um motivo, né? Uma pandemia, tá? Algum tipo uma pandemia normalmente ela é geral, não uma epidemia, que é uma coisa mais localizada, uma doença que começou num determinado lugar e acabou ficando só ali, tá? As condições climáticas adversas, ela pode repulsar também, tá? Enfim, normalmente são motivos que fazem com que você saia daquele lugar, tá? Então, lembrando, as causas de um movimento migratório, eles são divididas em dois, causas de atração e repulsão, ok? Vamos falar um pouquinho aqui de alguns movimentos importantes, tá? Que a gente precisa saber. Aqui no material, vou seguir a sequência, eu normalmente falo isso no final, a gente costuma dizer assim que o êxodo rural é um movimento bem clássico, que aconteceu muito no período de urbanização do país, né? Que alguns anos atrás, né, a gente pode dizer, no século passado, no início do século passado, a economia brasileira era predominantemente rural. Então, o foco da economia era nas fazendas, no interior,
né, que era agricultura, pecuária, criação de animais. Com a urbanização e o crescimento das cidades, a chegada da indústria, houve um deslocamento dessas pessoas, naturalmente, do campo para a cidade, né? E esse deslocamento ficou conhecido como êxodo rural. Êxodo quer dizer saída, né, rural do campo. Existe também o contrário, o êxodo urbano, né? Hoje em dia em menor escala, tá? Que é a saída da cidade em relação ao campo, tá? Então, êxodo, saída, e o nome que vem depois é o lugar para onde se vai. Então, êxodo rural, saída do campo, na realidade é o seguinte, êxodo rural, saída do campo para a cidade, tá? E êxodo urbano, saída da cidade para o campo, tá bom? Outros movimentos importantes aqui, que inclusive a gente encontra muito em questão de vestibular, que são as chamadas migrações pendulares, tá? O que são migrações pendulares? São aquelas migrações que vai e volta. O pêndulo, né? Não faz assim? Um negócio que balança de um lado para o outro. Então, é aquela que vai e volta, né? Normalmente, daquele tipo de migração que a pessoa vai e vai morar lá. Ô, professor, mas você não disse que tem que haver a mudança de residência? Então, esse é um outro tipo de migração, tá? Que caracteriza o vai e volta. Vocês vão entender agora o que eu vou falar. A gente classifica ela em seguinte, em sazonais, que é aquela migração que acontece em determinada época do ano, tá certo? Vamos falar o seguinte, vamos supor que tem uma determinada atividade que ela é típica do verão. Pronto, a gente mora aqui em Maceió, é uma cidade em que o verão é forte do turismo, né? Isso antes da pandemia, agora está tudo meio parado. Mas aí o que é que acontece? Se vocês já tiveram a oportunidade, eu creio que a maioria já foi, se vocês forem ali na Praia do Francês, que é uma das praias mais visitadas por turistas aqui em Maceió, né? Ali vai estar um monte de ambulantes, tá? Vendendo bebida, comida, com brinquedos, aquele banana boat, que é aquele a lancha puxando, alugando prancha, caiaque e tal. São pessoas que trabalham em cima de uma época, tá? Que é o verão. Então, muitas vezes, tem pessoas que moram em outras cidades, pessoas que moram em outra, no interior, e nesse período vem para Maceió. Quando acaba aquele período, tá certo? Eles voltam. Então, eles passam uma estação do ano, uma época do ano num lugar, morando e trabalhando, e depois retornam para o seu local de origem, tá certo? O outro tipo aqui é mais relacionado à questão da pecuária, é muito encontrado, por exemplo, no sertão, que é relacionado a estiagens, a fatores climáticos, está relacionados à água, pastagem. Então, você tem um rebanho que está num lugar e quando chega uma estação como o verão, onde no sertão quase não tem água o ano todo e no verão pior, aí o que eles têm que fazer? Eles têm que deslocar o rebanho daquela região com a outra região que se tenha um pasto melhor, se tenha mais água para que os animais sobrevivam, tá? Então essas duas primeiros movimentos que eu falei está relacionado com a época do ano, né? Ou com algum fator econômico que faça com que haja esse movimento, tá? Existe um outro movimento que é o chamado a chamada migração pendular propriamente dita, tá certo? Que aqui eles chamam aqui de urbano-urbano, mas na hora do vestibular eles vão ser chamados só de pendulares, eles caem muito como movimento pendular. É o seguinte, é aquele movimento, principal característica, movimento diário. Se vocês ouvirem prova falando sobre movimento diário, é movimento pendular, tá? Que é o único dos movimentos migratórios que eles acontecem diariamente. É tipo assim, você mora em uma cidade e trabalha ou estuda em outra.
Vamos imaginar o seguinte, você mora em Paripuíra. Paripuíra é outra cidade. Mas você trabalha aqui em Maceió. Então, você sai de lá de Paripuíra durante o dia, trabalha aqui e no final da noite retorna. Tá? Ou às vezes você sai e vem estudar e retorna também. Professor, e se o cara mora deixa eu ir um pouquinho mais longe, tipo Batalha, e vem na segunda, passa durante a semana aqui e na sexta vai embora. É movimento pendular? Não. Tá? O movimento pendular ele só se caracteriza pelo movimento diário. Então, qualquer questão de vestibular que tiver lá assim, movimento diário, pode associar o pendular, é a questão correta. Tá certo? Então, veja, outro exemplo. Você mora em Maceió, mas passou num concurso em São Miguel dos Campos, mas você vai trabalhar lá todo dia e volta. Também é movimento pendular. Não tem nada a ver com o tamanho da cidade. Não é da menor para maior. Pode acontecer o inverso, o que vai caracterizar esse movimento diário. Tá certo? Por que surgiu esse movimento diário? Normalmente, os grandes centros urbanos são áreas onde o custo de vida é mais alto, tá? Por conta da oferta de emprego, por conta da procura. E no capitalismo é assim, quanto maior a procura, né, maior o preço. Então, há uma tendência das áreas mais valorizadas ser áreas de praia e centro. Depois vão se afastando, né? Tem pessoas que moram em bairros mais afastados, aí vai Serraria, Benito Bentes, porque são áreas mais em conta. A especulação imobiliária, ela acontece dessa forma. E chega um momento que as cidades vizinhas, o custo de vida ainda é bem mais barato. Então, muitas dessas pessoas acabam indo morar próximas aos grandes centros, em cidades vizinhas, pelo custo de vida, né? Pelo aluguel mais barato, pela a alimentação mais barato, às vezes não precisar de meio de transporte dentro da cidade. Então, tudo isso influencia. Isso foi uma tendência que aconteceu com a urbanização, tá? Esse chamado movimento diário, ok? Aí, eu coloquei aqui duas questões para a gente ter uma noção de como é que cai isso aqui. A primeira questão diz o seguinte: crise econômica deixa saldo migratório espanhol negativo. Portal Terra, 27/11/2011. Disponível, está no site. Aí ele diz o seguinte: o saldo migratório é um medidor importante para calcular o número de estrangeiros que ingressam no território. Dessa forma, entendemos que a metodologia empregada nesse cálculo é, veja só, gente, saldo nada mais é do que se pegar a diferença de emigrantes e imigrantes. Imigrantes é a quantidade que chegou menos a quantidade que saiu, né? Então, quando a quantidade que chega é maior do que a que saiu, o saldo é positivo. Quando a quantidade que chega é menor do que a que saiu, o saldo é negativo, ou seja, diminuiu o número de imigrantes. Então, é isso. Então, qual é a resposta correta? Como é que se calcula? Letra A, diminuição do número de imigrantes pelo número de emigrantes. Ó. Imigrantes pelo número de imigrantes no país em um determinado período. Tá? Vamos ver as outras. Ele diz aqui, ó, soma o número de imigrantes com a população residente. Quando a gente fala de saldo migratório, a gente não leva em consideração a população residente, só o número de pessoas que entrou e o número que saiu. Tá? Diminuição da população residente. Ó, ele já usa a população residente aqui, está fora. Soma do número de imigrantes com o número de imigrantes. Aí você vai ver, e com a população residente. Nada a ver, tá? Ele soma o número que saiu, mais o que entrou, e mais a população residente. Então, é um número até que não tem nenhuma lógica, tá certo? E a realização da transição demográfica. A gente já viu que transição demográfica não tem a ver com saldo migratório, tem a ver com aquela mudança
de perfil demográfico, né, de um país que tinha uma altas taxas de natalidade e mortalidade, que é característica de um país subdesenvolvido, para ter um perfil com baixa taxa de natalidade e mortalidade, tá bom? A última questão é: o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina, da ciência, a população está cada vez mais velha. Isto ocorre em função do quê? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: a resposta dessa questão é a letra A. Eu vou começar da letra E para cima para a gente entender direitinho, tá? Quando ele diz o seguinte, ó, declínio da taxa de mortalidade, beleza. Agora, diminuição da longevidade, é aqui que está o erro. Pelo contrário, se a população está ficando mais velha, ela vai ter uma longevidade, ou seja, vai ter uma vida maior. Longevidade é uma maior vida. Tá? Se ele diz que diminuiu, vai de encontro ao envelhecimento da população. Aí aqui, ó, aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. Ora, o crescimento vegetativo ele tem que ter uma taxa de natalidade muito grande para ele ser positivo. E também isso já vai em contra. Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Errado. Então, aqui, ó, a resposta é correta. Declínio da taxa de natalidade. Né? As pessoas têm diminuído o número de nascimentos, né? E, consequentemente, a população que existe ela está ficando mais velha, né? Ou seja, está aumentando a sua longevidade. Então, a resposta é correta, a letra A. Tá bom, pessoal? Hoje a gente termina essa primeira parte aqui, esse módulo. Na próxima aula, já vou trazer outros conteúdos para a gente trabalhar, tá bom? Abraço, fique com Deus.